Olá para você. Hoje no vídeo, gente, eu vou falar sobre gente interesseira. Então, eu já vou dar esse spoiler aqui, porque se você não gosta do tema, nem assiste. Mas se você se identifica ou conhece alguém, fica até o final, a gente vai aprender com a Bíblia o que o Senhor tem pra gente hoje. Olá para você, eu sou a Jaque e todo dia eu tô aqui para lembrar você de ler a sua Bíblia. Aliás, você já leu sua Bíblia hoje? Não? Então esse é o momento de você estar aqui comigo. Nós estamos juntos aqui, firmes e fortes nesse propósito, nessa missão de resgatar a cultura da leitura da Palavra de Deus, da Bíblia, que deveria ser comum para todos os cristãos, mas infelizmente muitos cristãos não leem mais as suas Bíblias, o que para mim não faz o menor sentido, mas nós estamos aqui para aprender das Escrituras, o que o Senhor quer nos ensinar, onde nós podemos ser confrontados com as nossas falhas, os nossos pecados, para sermos pessoas transformadas e curadas. E você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Você pode se inscrever se você quiser, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Então sempre eu vou estar fazendo leituras de livros da Bíblia aqui. No momento estamos em Provérbios. E você pode aproveitar, dar uma vasculhada aí no canal para ver outros temas, outros livros, de repente montar até o seu próprio plano de leitura, porque o importante é ler a Bíblia. Não importa em que momento do dia, em que momento da vida, todo dia, gente, é uma oportunidade da gente ler a palavra de Deus, aprender o que Deus tem para nós, para que a gente possa ser poupado de muitos males, né? Muitas vezes a gente bate cabeça porque a gente não vê o conselho das Escrituras para nós. E por isso estamos aqui. Mas antes da palavra de hoje, eu quero orar e pedir ao Senhor que Ele nos ajude, fale com a gente e abra o nosso entendimento para essa palavra tão especial para esse dia. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra desde já. Eu tenho certeza que vai ser uma palavra bênção nas nossas vidas, vai nos ajudar. Peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos pessoas melhores, que possamos, assim, aprender a sua palavra e sermos praticantes, não só ouvintes, que não fique por isso mesmo, mas que a sua palavra produza vida em nós, Senhor. Venha nos despertar, venha nos tirar, Senhor, dessa vida de marasmo, dessa vida, sabe, parada, e faça com que nós possamos ter uma vida, assim, relevante, motivada, uma vida, Senhor, que impacta a vida do outro, que influencia de uma forma positiva, uma vida, Pai, que deixa a sua marca no mundo através da sua palavra, Senhor. Nós não podemos nos mudar ou transformar a nós mesmos, mas o Senhor pode. E eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que estiver me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem, e ajude essa pessoa também na sua leitura, na sua caminhada de fé, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, palavra do Senhor então, nós vamos ler em Provérbios 19, que está escrito assim: É melhor o pobre que anda com integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. A tolice do homem transtorna o seu caminho, mas é contra o Senhor que seu coração se irrita. As riquezas trazem muitos amigos, mas o pobre é abandonado até pelo amigo. A testemunha falsa não ficará impune, e o que fala mentiras não escapará. Muitos procurarão o favor do nobre, e todos são amigos do que distribui presentes. Todos os irmãos do pobre o rejeitam, muito mais os seus amigos se afastam dele. Ele os procura com súplicas, mas eles já se foram. Quem adquire a sabedoria é amigo de si mesmo, e quem guarda o entendimento prosperará. A falsa testemunha não ficará impune, e o mentiroso será destruído. Ao tolo não fica bem viver no luxo, muito menos ao servo dominar os príncipes. A sensatez do homem o torna paciente, e sua virtude está em esquecer as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e as brigas da esposa são como uma goteira constante. Casa e riquezas são herança dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. A preguiça faz cair em sono profundo, e o preguiçoso passará fome. Quem guarda os mandamentos guarda sua vida, mas quem faz pouco caso dos seus caminhos morrerá. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício.
Corrige teu filho enquanto há esperança, mas não chegues a ponto de matá-lo. O homem engenhoso tem de sofrer o castigo, pois se o livrares, terás de fazê-lo várias vezes. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos últimos dias da vida. Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. O que torna um homem agradável é a sua bondade, e ser pobre é melhor que ser mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o atingirá. O preguiçoso leva a mão ao prato, mas não quer se dar ao trabalho de levá-lo à boca. Fere o zombador e o simples aprenderá a prudência. Repreende quem tem entendimento e ele crescerá em sabedoria. Quem rouba o pai e faz a própria mãe fugir é filho que traz vergonha e desonra. Meu filho, se deixares de ouvir a instrução, logo te desviarás das palavras do conhecimento. A falsa testemunha ridiculariza a justiça e a boca dos ímpios devora a maldade. A condenação está preparada para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. A gente lendo a palavra aqui, novamente a gente vê alguns pontos, né? O Senhor falando aqui novamente sobre o homem fazendo planos, né? Falei isso recentemente, falando aqui novamente sobre o zombador, enfim. A gente vê alguns pontos aqui se repetindo. Mas vamos frisar aqui hoje num ponto bem interessante, gente, sobre a pessoa interesseira, né? Olha o que diz o versículo 4, né? As riquezas trazem muitos amigos, mas o pobre é abandonado até pelo amigo. O que o rico e o pobre tinham em comum aqui? As pessoas interesseiras. O rico, por exemplo, só tinha ali perto dele muitos amigos porque todas as pessoas queriam se usufruir de alguma coisa dele. O pobre, por não ter nada a oferecer, perdeu os amigos. E como eu digo, se a gente pode chamar de amigo, né? E assim, a palavra de Deus, ela vem seguindo, falando assim, versículo 6. Muitos procurarão o favor do nobre, e todos, não são alguns, todos, a Bíblia diz, são amigos do que distribui presentes. Ou seja, todo mundo quer estar perto daquela pessoa que nos dá alguma coisa. Daquela pessoa que a gente pode se beneficiar de alguma coisa. Daquela pessoa que, assim, a gente pode crescer, digamos, na vida através daquela pessoa, seja por dinheiro, o dinheiro que ela tem, a influência que ela tem, o conhecimento que ela tem. E aí, gente, é interessante porque, assim, a gente também não pode ser hipócrita. Em algum momento da nossa vida, nós fomos essas pessoas, se nós não estamos sendo estas pessoas. E aí o conselho da palavra de Deus aqui, quando a gente vê o Senhor discorrer, quando ele compara o que acontece com o rico, o que acontece com o pobre, olha o que a palavra de Deus também, ela vai dizendo ali no 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício. Ou seja, quando a gente age o contrário, quando a gente dá ao pobre, né, empresta ao pobre, vamos dizer assim, nessa expressão, a gente socorre o pobre, aquela pessoa que não tem nada para nos oferecer, aquela pessoa que não tem nada do que a gente possa se beneficiar, mas é a gente que está ajudando a vida dela. A Bíblia diz que isso, gente, o Senhor, o próprio Deus, ele retribui, porque quem faz isso com o pobre é como se emprestasse ao Senhor, sabe? E assim, é como se o próprio Deus, ele fizesse questão de retribuir as pessoas que têm esse coração de doador, esse coração de abençoar aquele que é o menos favorecido. É o contrário do que aquele que só está se beneficiando, só está se aproveitando de quem tem. É diferente de quando eu dou e eu não tenho assim o que me beneficiar de você. Para mim é um prazer poder te ajudar. Agora, se eu tô com você porque você tem algo para me dar e eu posso me beneficiar pelas suas costas, isso é uma coisa que não vem o favor de Deus. O favor de Deus está com aqueles que têm o coração doador. Por isso que a palavra de Deus, ela fala a questão de quando nós nos compadecemos do pobre, sabe? E aí, o que tem a ver com a questão da pessoa interesseira? Porque, gente, quando nós somos interesseiros, nós vamos procurar sempre quem tem mais. Nós sempre vamos procurar aquelas pessoas que têm alguma coisa a mais do que a gente.
que possa nos ajudar em alguma coisa. Como eu disse, ou dinheiro, ou conhecimento, ou cultura, ou qualquer outra coisa. A gente não procura aquela pessoa que não tem nada para oferecer. A gente não procura quem não tem influência, quem não tem dinheiro, quem não tem nada. Por que eu vou procurar uma pessoa dessa? O que eu vou ganhar com isso? Sabe? E eu acho que a lição aqui, ela é bem, assim, curiosa, que pelo menos quando eu li o texto, me fez pensar o seguinte: que tipo de pessoa eu sou e que tipo de pessoa eu quero me tornar? Que tipo de amigo que eu sou e que tipo de amigo eu gostaria de me tornar? Eu sou um amigo interesseiro ou eu sou um amigo doador? Sabe? Eu sou uma pessoa interesseira ou sou uma pessoa que se compadece de quem não tem favor nenhum para me dar? É muito curioso isso. E assim, a gente sabe quando as pessoas estão com a gente por interesse. A gente sabe. Quer ver um exemplo prático? É mais ou menos assim. Você nunca procura a pessoa. Tipo, você não tem muito contato com ela. De repente, você já manda um WhatsApp, você já quer chamar ela para fazer alguma coisa. Do nada, essa pessoa aparece, né? Essa pessoa quase sempre, ela vai te pedir alguma coisa. Porque ela já viu que ela sabe que você tem alguma coisa para dar. Ou você tem um dinheiro, ou você tem um emprego, ou você tem uma família, ou você tem um conselho, alguma coisa ela vai te dar. Aí você vai lá, cuida dessa pessoa, dá o que você tem, e depois essa pessoa some de novo e nem te agradece, sabe? Isso, gente, é um exemplo bobo, mas é uma coisa que acontece. Aí eu chamo até a sua atenção. Quais foram as pessoas que agiram assim com você? Ou, se você também tem agido assim, a gente também tem que colocar o nosso na reta, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando muito que é o outro, tá, mas e eu? Será que eu também não fico mandando mensagem para as pessoas só na hora que eu tô precisando? Né? Eu vou procurar o fulano porque eu sei que ele, sei lá, ele trabalha numa área X, ele pode me ajudar, vai me dar um conselho, e essa é a pessoa. A questão, gente, eu não vejo problema quando a gente pede ajuda, quando é necessário. O problema é quando a gente tem o coração do interesse. Porque o que a Bíblia diz aqui, quando ela pega o exemplo do rico, né? A gente vê ali, o rico tá recheado de amigo. Mas por quê? Porque ele é rico. Não é porque as pessoas gostam dele. Não é porque aquele cara é assim, puxa vida, ele é um cara tão legal. Ela é uma menina tão legal, eu gosto dela, não é por causa do dinheiro, é porque ela é uma pessoa legal, eu quero ter essa pessoa na minha vida, sabe? E aí você pega o exemplo do pobre que é abandonado pelos próprios amigos, sabe? Então assim, são as pessoas interesseiras em comum entre o rico e o pobre. Então, eu acho que vale a gente pensar assim: Senhor, nos livra desse coração interesseiro, que a gente possa realmente gostar das pessoas pelo que elas são, com falhas e com defeitos. Elas tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Eu falei isso outro dia, acho que foi esses dias que eu falei em algum dos vídeos. A gente conhece as pessoas, gente, quando a gente não tem nada. Perde o emprego para ver. Perde a saúde para você ver. Fica sem ir à igreja um tempo para você ver o que acontece, sabe? Enfim, pega situações assim, fica desempregado para ver. Sabe? Por exemplo, se você é aquela pessoa que sempre ajudava ali nas vaquinhas, né? Ou ajudava a pagar pizza nos encontros, em alguma coisa, fica desempregado para ver. Sabe? Se mesmo assim alguém lembrar de você e alguém falar assim: olha, pode vir, participa da nossa pizza, não se preocupa com isso, fica com a gente quer você, vale a pena ter essa pessoa por perto. Agora, se todo mundo pular fora desse barco, começa a perceber quem eram os amigos de verdade que você tinha e quem eram os amigos interesseiros, sabe? Gente, a vida é uma roda gigante. Hoje é você, amanhã é outro. Hoje você pode estar bem, mas amanhã você pode estar mal. Ninguém, gente, ninguém tem a garantia que vai ser uma pessoa assim bem-sucedida o tempo todo. As adversidades vêm, a doença vem. Hoje você tem saúde, amanhã você pode não ter. Sabe? E como eu sempre falo, gente, assim, eu tenho esse pensamento, a Bíblia fala sobre isso, quando a gente fala da lei da semeadura, né? Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A forma que nós também tratamos as pessoas assim, vamos receber de volta. Não tem jeito, sabe? A lei da semeadura, ela é implacável. Implacável. E eu acho que assim, vale a gente pedir ao Senhor que o Senhor nos guarde desse coração interesseiro, que o Senhor venha nos mostrar realmente onde está
assim, as nossas falhas para que a gente se arrependa e que a gente tenha corações compadecidos. Porque, assim, quando a gente para pensar friamente que o Senhor, ele retribui aquele que compadece do pobre, é esse tipo de pessoa que eu deveria ser, ou eu deveria desejar ser. Porque quem não quer o favor de Deus? Quem não quer a bênção de Deus? Só que a bênção de Deus, gente, ela está atrelada a comportamentos, a certos tipos de pessoas que às vezes a gente não se dá conta, sabe? Então às vezes a gente age por interesse, a gente só quer no nosso mundo ali aquela pessoa que pensa igual, aquela pessoa que vai me favorecer, aquela pessoa assim que eu quero chegar no objetivo, eu vou trazer ela pra cá, não é porque eu gosto dela, não é porque ela pode me ajudar em conselho inclusive, sabe? Quer ver uma outra coisa? Tenha pessoas na sua vida que, por exemplo, você possa confrontar. Se você confrontar essa pessoa e mesmo assim ela quiser ficar com você, vale a pena você ter essa pessoa na sua vida. Agora, quando você confronta e a pessoa não quer mais andar com você, aí é uma decisão que você toma. Aí você pode saber se realmente ela gostava de você porque você tinha algo para dar, ou porque você nem reclamava, ou porque você não questionava, ou porque você não confrontava em nada. Para o outro era sempre muito cômodo ter você ali. Uma pessoa que aprovava tudo, uma pessoa que concordava com tudo. Começa a confrontar, começa a questionar, sabe? Então, gente, eu penso que, assim, o interesse, sermos interesseiros, parece que é uma coisa que está na raiz humana, né? A gente sempre está procurando alguma coisa pra gente. A gente sempre quer vencer em alguma coisa. A questão é assim, o que eu estou disposto a fazer ou passar por cima do que e de quem para conseguir o que eu quero. E isso, gente, não combina com o favor de Deus sobre alguém, sabe? É por isso que, assim, Deus, ele se preocupa muito com o pobre, muito ali com o menos favorecido, com aquele que não tem voz. Porque são pessoas que ninguém se preocupa, são pessoas que ninguém tá nem aí. Mas quando a gente tem um coração doador, um coração que olha para essas pessoas, um coração que dá, né? Porque a Bíblia fala sobre isso. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Se o meu coração ele é voltado em dar a pessoas assim, existe favor de Deus sobre nós. E é isso que eu quero deixar nesse vídeo, que a gente venha ter um coração sincero, a ponto de reconhecer, eu sou um interesseiro. Eu sou uma pessoa interesseira, ou eu fui uma pessoa interesseira, e eu não quero mais ser assim. Eu quero ser uma pessoa doadora. Eu quero ser um doador de vida. Eu quero poder ajudar quem não tem nada para oferecer para mim. E aí sim, a gente vai poder experimentar o favor de Deus sobre nós, sabe? Porque à medida que nós damos para o outro, à medida que nos compadecemos do outro, o Senhor, ele derrama sobre nós. E o olhar do Senhor está, gente, sobre o rico, sobre o pobre, sobre os amigos do rico, sobre os amigos do pobre, e tá também sobre o pobre que ninguém olha para ele. E como nós vamos lidar com esse pobre, como que nós vamos acolhê-lo, como nós vamos se compadecer dele. Os olhos do Senhor estão sobre nós, tá bom? Que Deus abençoe você, medita sobre essa palavra, medita sobre esse tema e mude a conduta, sabe? Se deixa teu coração ensinável, se você tem se visto reconhecido assim, e se você reconhecer, que bom, porque a palavra de Deus ela é vida, e quando a gente reconhece onde nós falhamos, né, o Senhor, ele derrama a bênção sobre nós também para redirecionar a nossa caminhada, a nossa jornada de fé, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.